tem algumas coisas que acontecem. Por exemplo, o último gol que o Flamengo levou do Lanús é um gol de esculacho. Então eu estou falando do o pau que dá em Chico, dá em Francisco. O Flamengo levou naquele dia um gol que é um esculacho. Não é para acontecer um gol assim, não é, nesse nível de futebol, principalmente com essas equipes. E o quarto gol do Flamengo, que tem o total mérito da articulação dos jogadores, da inteligência e tal, é um gol em que a defesa do Atlético parece um grupo de cones dentro da própria área. E é claro que uma coisa tem a ver com outra. Já estava 3-0, obviamente, esse é o quarto gol. O time do Atlético está derrotado dentro do campo contra o melhor time do Brasil, com a liberdade que tem e com vontade de fazer mais gols. Sim. Então, assim, esse tipo de coisa mostra realmente que o Flamengo é um time muito difícil de ser enfrentado quando está todo mundo com a cabeça no lugar e querendo fazer o certo. Quando não está, acontece isso aí, é um banho de bola na casa do adversário, no gramado sintético. Como que a diretora do Flamengo fala? Gramado de plástico? Grama de plástico. Hoje não teve nada disso aí, né, em termos de análise e tal, porque o Flamengo passeou, como você disse. E é mais uma sinalização de um grande problema para os adversários, embora o Palmeiras esteja na frente. Esse é o time que tem o maior teto de desempenho no Brasil e na América do Sul. As coisas continuando a andar bem para o Flamengo significam muita preocupação para todo mundo. E, de novo, o Pedro, a continuar assim, eu acho que ele tem que entrar na conversa e talvez ele seja esse jogador que, na hora certa, naqueles últimos metros, né, de uma corrida que, no caso da seleção brasileira, não é tão longa assim, porque o trabalho do Ancelotti não teve um ciclo inteiro. Mas, principalmente porque há vagas e o Pedro é um jogador muito diferente de todos. Não existe um atacante / centroavante como ele, né, pelo que ele pode oferecer. Eu acho que ele tem que ser colocado na conversa. Ele dá o show, o espetáculo que ele deu hoje é um espetáculo de posicionamento próximo ao gol adversário. Que era uma coisa muito cobrada com relação a ele por outros treinadores, inclusive, que passaram no Flamengo. Já que você levantou essa pauta, vamos lá, que tem bastante tempo aqui de linha, a gente vai falar mais do Flamengo, vamos falar dessa crise no Galo. Está em crise. Está em crise, está com pontuação de rebaixado, 14 pontos, igual a pontuação do Santos, que é o primeiro na zona do rebaixamento. É o Hulk que está indo embora. São declarações de alguns jogadores já do jogo anterior, da partida contra o Ceará pela Copa do Brasil, falando de coisas internas que não iam falar muito e tal, etc., para não conturbar ainda mais o ambiente. É um treinador que a gente não sabe se vai seguir ou não no comando do Atlético Mineiro, vamos ver. A gente não sabe nem se vai ter zona mista. Hoje tinha uma dúvida sobre isso. A gente está acompanhando tudo lá e a gente vai trazendo essas informações. Mas então é o seguinte, Pedro está na pauta de seleção. É dia 18 a convocação, hein? Dia 18. O Pedro está na pauta e se está... Qual o termômetro aí? Como é que tá essa temperatura? Tá quente pro Pedro? A briga dele pra mim é com o Igor Thiago, né? Tá. Por conta Essa diferença, isso. Dessa vaga que o André levantou muito bem em relação a centroavante, a mudança agora que pode acontecer, né, na convocação do Ancelotti, é principalmente a mudança de posicionamento de alguns nomes, né, que já estarão lá. Por exemplo, o Estevão fora, se acontecer do Estevão ficar fora, mesmo o Luiz Henrique assume o posicionamento pelo lado direito, aí você vai, por exemplo, poder mexer no Rafinha da vida, o Rafinha vai também ser mexido, tem que ver qual vai ser, o Endrick, por exemplo, se for convocado, vai ser convocado para jogar aberto e não centralizado, então automaticamente você pode de fato abrir a vaga que o André está falando, que é a vaga do centroavante. Então, para mim, fica na briga com o Pedro e o Igor Thiago. O Igor Thiago, eu ainda acho que o Pedro tem mais qualidade técnica, né? Pedro tem mais refino técnico do que o Igor Thiago. O Igor Thiago ainda tem um pouco mais de velocidade, mais mobilidade, enfim. Mas o Pedro tem mais qualidade técnica. Aí resta saber o que o Ancelotti vai ter na cabeça para ele convocar, né? Porque o Igor Thiago foi nessa última agora e foi muito bem, tá? Sim. Tem que ser justo aqui na hora de falar, porque o Igor Thiago foi muito bem lá, quando ele teve a oportunidade ali de jogar. E agora resta saber o que o Ancelotti vai fazer. Essa que é a realidade. A questão para mim é que a gente não sabe, assim, eu acho pouco provável que o Ancelotti leve mais de um centroavante. Também acho que não. Porque ele chegou a falar, né, certa vez ele chegou a falar antes de uma convocação, ou numa convocação, numa coletiva pós-convocação, falando, olha, eu tenho dois tipos de centroavantes, de atacantes. Aqueles mais móveis, aqueles
que podem cair mais para o lado, que se movimentam mais e que podem jogar aí na seleção titular, porque a seleção titular não é a seleção do homem de referência. Isso já está muito claro e vai ser assim, né? Apesar de todas as perdas, já perdeu o Rodrigo, pode perder o Estevão, mas apesar dessas perdas, me parece que esse sistema ele vai ser mantido. E aí, às vezes ele usou essa referência. Né? Ele sempre falou, exato. Agora, a questão é se é para... Hoje só para